Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa live do Meio Ambiente ES. Meu nome é Francine Leite, sou jornalista, trabalho na assessoria de comunicação da AGER, a Agência Estadual de Recursos Hídricos. A AGER é uma autarquia do Governo do Estado do Espírito Santo, vinculada à SEAMA, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. A AGER é responsável por executar a política estadual de recursos hídricos, que é, muito resumidamente, fazer a gestão da água no Espírito Santo. Nós começamos a falar sobre isso na terça-feira passada, na primeira transmissão ao vivo que fizemos aqui com o Fábio Anerti, diretor-presidente da AGER. Bom, vamos começar? Hoje é dia 28 de julho, terça-feira, dia do agricultor, responsável por trazer alimento para a nossa mesa e que com certeza pode se beneficiar muito com essa live de hoje. Manda aí para os que vocês conhecem, para os agricultores, produtores rurais, empresários. Afinal, hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento sustentável nas bacias hidrográficas. Vocês conhecem as bacias hidrográficas aqui do Espírito Santo, os comitês de bacia? Boa tarde, Zé Dalton. Zé Dalton, do Comitê do Rio Jucu. Bom, um grande aliado para esse desenvolvimento sustentável é o Plano de Recursos Hídricos. O plano de bacias hidrográficas é um instrumento previsto nas políticas estadual e nacional de recursos hídricos. Existem planos para as bacias hidrográficas, para os estados e até para o país. Nós temos planos em vigor, tanto no país quanto no estado. Temos planos nas bacias hidrográficas, planos sendo revisados, planos sendo elaborados, mas afinal, o que é isso? Como que eles são feitos? Como que nós, sociedade civil, podemos nos beneficiar desses documentos? Como que eles podem ser revertidos para a prática, né? Como que a gente pode ver eles por aí? Eu já vou chamar a Mônica Amorim, que é a nossa convidada de hoje. Antes eu vou ter que ler um breve currículo dela, porque é muita responsabilidade, viu? Mônica é gerente de planejamento e pesquisa da AGER, doutora em recursos hídricos, mestre em biologia vegetal, doutora, em oceanografia ambiental pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Tem muita experiência nas áreas de planejamento, gestão participativa de recursos hídricos, gestão integrada das áreas costeiras. Na AGER, a Mônica coordenou a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Espírito Santo, o PER, segue atuando na coordenação da elaboração do enquadramento e do Plano de Recursos Hídricos nas bacias hidrográficas capixabas. Vamos chamar ela por aqui. A Mônica também faz uma interlocução muito importante entre os demais parceiros para a construção desses instrumentos e também com os comitês de bacias hidrográficas. Mônica está por aí? Oi, Francine. Oi, Mônica, boa tarde. Boa tarde aí para todo mundo que está acompanhando essa conversa nossa. Tudo bem? Tudo ótimo, seja bem-vinda, muito obrigada por estar aqui conosco. Nós estamos no Meio Ambiente ES, que é uma rede muito grande do Sistema Ambiental do Espírito Santo, que não fala só da AGER, mas também do IEMA, da SEAMA, informação de qualidade que a gente pode compartilhar por aqui, nesse momento que a gente tem tanta informação, né? Obrigada, Mônica. Eu que agradeço. Adoro falar desse tema. Eu coloquei esse mapa aqui, tapa um pouco o meu rosto. Eu vou me ajudar, me posicionar melhor aqui, mas eu acho que as pessoas também podem ver legal. Você está vendo legal por aí o mapa? Eu estou conseguindo ver, mas eu já conheço, né? Então, para mim, pequenininho tá bom. Bom, vamos começar a conversar. Eu vou desativar os comentários. Queria agradecer a todo mundo aqui que tá interagindo. Continuem, por favor, mandando as perguntas, mandando as dúvidas na caixinha, na caixinha de perguntas aqui do lado do campo dos comentários. Qualquer coisa a gente ativa eles novamente. Bom, para começo de conversa, Mônica, vamos tentar contextualizar quem talvez não é da área, não tem muita vivência com isso. Quais são as bacias hidrográficas capixabas? Eu coloquei um mapa aqui, que é dos comitês,
que a gente consegue ter uma noção bacana de aonde fica cada bacia. Ok, então, primeiro, né, é legal a gente saber, Francine, o que é uma bacia, né? Uma bacia hidrográfica, ela é uma área, né, uma porção do território, onde a gente tem um rio principal e vários rios afluentes, né, menores, que vão chegar nesse rio principal, tá? Então, essa área limitada é o que a gente chama de bacia hidrográfica. Hoje, no Espírito Santo, assim, o nosso trabalho é pautado por uma divisão de acordo com o número de comitês de bacias hidrográficas. E nós temos, então, no estado, hoje, instituídos 14 comitês de bacias hidrográficas. Se a gente olhar aí o mapinha, né, pegando lá o norte do estado, a primeira bacia que tem lá é a bacia do Itaúnas, a segunda é o São Mateus, tá? Depois, a gente tem uma grande porção aí da bacia do Rio Doce, né? E aí lá a gente tem 5 comitês de bacias instituídos em 5 rios que são afluentes aqui do lado capixaba do Rio Doce, né? Então tem o Barra Seca e Foz, que é esse que está em azul, e o chamado Pontões e Lagoas do Rio Doce, né? Que é essa porção maior que está no amarelo aí clarinho. Uhum. Do Rio Doce a gente tem o Santa Joana, o Santa Maria do Doce e a bacia do Rio Gundu. Então, são 5 lá no Rio Doce, né? Aí a gente tem uma região hidrográfica, que é essa que está aí em laranja mais claro, que é a região litoral centro-norte. Aí a gente tem 4 rios, o Riacho, o Iaquiaçu, o Reis Magos e o Jacaraípe, tá? E aí a gente vem para os rios aqui da região metropolitana, o Santa Maria da Vitória e o Jucu. Depois o Benedente, né, que também está perto da região metropolitana. E mais ao sul, a gente tem as bacias do Rio Novo, que é esse pequenininho que está aí, o Itapemirim e o Itabapuana. Então, essas são as 14 bacias, né, com comitês de bacias hidrográficas que a gente tem instituídos no estado hoje. Bacana, belo resumo. Eu quero te perguntar as características gerais dessas bacias, se tem alguma coisa em comum. Só que antes, essas são informações que tem nos planos de bacia, né? Então, primeiro perguntar assim, quais dessas bacias já tem um plano de recursos hídricos? Tá, quase todas, tá? A única que não tem ainda é a região litoral centro-norte, que é essa em laranja mais claro. O plano está em elaboração e vai ficar pronto em dezembro. O litoral centro-norte fica aqui a partir da serra, né? Pega a porção de vários municípios. Isso, 8 municípios, vai desde Serra até um pedacinho de Linhares. Tá com o plano em elaboração, fica pronto em dezembro. Todas as outras já têm planos de recursos hídricos prontos. Bacana. Tá? Inclusive, vou fazer uma observação aqui, que o plano de bacia da região hidrográfica litoral centro-norte está em elaboração. Nós estamos no meio do processo, quase no final, você me confirma, né, Mônica? E no meio da pandemia. Como é que está sendo isso? Exatamente, assim, a gente está caminhando para o final, né, do plano do litoral centro-norte. E no meio da pandemia, a gente tinha oficinas agendadas, né, e a gente precisou fazer uma adaptação, né, então a equipe bolou um trabalho muito legal de oficinas, usando uma ferramenta virtual. A gente está acabando de concluir essa semana a parte do enquadramento. E o comitê de bacia veio junto, né? Topou esse desafio, né? E a gente está concluindo uma oficina que estava programada por dia 31 de março e que, por conta da pandemia, precisou ser adiada, tá? E a gente tem outra prevista agora para o próximo mês. Então, a gente precisou adaptar e as pessoas aderiram, né? Entenderam esse momento atípico e aderiram, né, a esse trabalho. Então, tem sido muito legal também. Ai, que bom que a gente tem a tecnologia para nos auxiliar. Eu vou só tirar esse mapa
para ele não ficar na nossa frente. Pronto. Ô, Francisco, Pode eu dizer. eu acho legal falar, né, que além dos planos de recursos hídricos por bacia, a gente tem aqui também no estado o Plano Estadual de Recursos Hídricos, né? Sim. É um plano, né, que tem uma visão mais estratégica, né, numa escala estadual, tá? Mas é um instrumento, né, extremamente importante para o planejamento estratégico do nosso estado, né? Esse plano foi elaborado entre 2016 e 2018, quando ele foi entregue, inclusive aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, tá? É interessante lembrar isso também. Mônica, Perdão, pode falar. Então, eu ia dizer que o Estado está praticamente coberto com os planos de recursos hídricos. Até o final do ano a gente fecha isso aí. Então, apesar de ser um documento, uma entrega muito importante, poucas pessoas conhecem os planos de recursos hídricos, sabem que eles existem e sabem qual é o conteúdo deles. Então, vamos lá. O que é, basicamente, um plano de recursos hídricos ou um plano de bacia? Então, o plano de recursos hídricos, né, eu costumo dizer que ele é um processo de planejamento. E a gente faz planejamento, né, para quase tudo na vida, né? Assim, você sabe, a gente vai se mudar de casa, né? Ou a gente vai preparar um almoço, a gente vai atravessar a rua, né? Então a gente faz ali os nossos planejamentos. E com o plano não é diferente, né? Então, nesse processo de planejamento, a gente precisa de algumas etapas. Primeiro, a gente precisa conhecer a situação atual que a gente tem, né? Isso no plano, eu já posso falar das fases, Francine? Não, a gente vai falar sobre isso, porque o plano é um relatório é um documento muito robusto. Mas primeiro, assim, Mônica, para ficar assim bem claro para a gente passar para as próximas, o que é um plano e para que ele serve? Qual que é o objetivo dele? Tá. Então, o plano, como eu falei, ele é um processo de planejamento, ele é um instrumento de gestão previsto na política pública de recursos hídricos, onde a gente faz uma série de levantamentos a respeito da situação dos usos da água, né, na bacia, ou no estado, ou no país, como você falou no início, e a gente elenca um rol de ações para resolver os problemas com relação aos recursos hídricos naquela bacia, né? De modo que exista água, né? Que tenha água disponível, quantidade e qualidade para as pessoas e para as atividades produtivas também. E qual que é o horizonte de planejamento? Quando você faz um plano, você pensa em quanto tempo no futuro? Em geral, no Brasil, a gente trabalha com um horizonte de 20 anos, né? Sendo que são estabelecidas metas ou ações de curto, de médio e de longo prazo. Uhum. Então, vamos lá. Como é que é o passo a passo para a elaboração desse documento? Então, o plano, ele tem algumas etapas, né? Essas etapas, elas estão definidas pela legislação, né? Por resoluções. E a primeira etapa é um diagnóstico, né? Aquilo que eu estava falando. Para a gente se planejar, a gente precisa conhecer a nossa situação atual. Então, na fase de diagnóstico, é feita uma série de levantamentos, né, de recursos hídricos diretamente e de fatores que afetam os recursos hídricos. Por exemplo, o uso da terra na bacia, por exemplo, as atividades socioeconômicas, né? Então, isso tudo é levantado no diagnóstico. E aí a gente tem uma ideia, né, de quais são os principais problemas, quais são os principais usos da água, né? Qual é a quantidade de água que tem e para que essa água é utilizada. Então, essa é uma primeira etapa. Uhum. Pode seguir. Normalmente, assim, é feito também um prognóstico, né? O prognóstico é um cenário. Então, uma vez que eu tenho o diagnóstico, né, a gente precisa se perguntar, né? O que é que eu
que vai acontecer se eu continuar usando a água desse jeito? Né? E aí eu faço um cenário, né? Então, daqui a 20 anos, eu vou ter um cenário muito ruim. Talvez falte água, né, para as pessoas, talvez falte água para as atividades produtivas, né? Então, a gente faz esse cenário ou prognóstico. Aqui no Espírito Santo, né, a gente faz o processo de enquadramento junto com os planos, né? Então, a gente tem uma segunda etapa que também tem o enquadramento, né? Mas isso eu já sei que vamos falar num outro momento. Vamos organizar para fazer uma live só de enquadramento, que é um tema até que pediram aqui. E aí, por último, né? Na última etapa, uma vez que a gente já conhece os problemas, que a gente já sabe o que vai acontecer se a gente continuar usando a água do mesmo jeito, a gente elenca, né, um rol de ações. Então, o que é que eu preciso fazer para resolver aqueles problemas? Para recuperar as áreas degradadas da bacia, por exemplo, para tratar a água que está poluída, né? Então, a gente elenca essas ações e, além disso, né, a gente identifica quem são os responsáveis por colocar essa ação em prática. A gente faz uma estimativa dos custos para colocar em prática essas ações, de possíveis fontes de financiamento. Então, tudo isso, essa terceira etapa que a gente chama de plano de ações, que é o plano de recursos hídricos propriamente dito, ela traz. Entendi. E como que... Dá para a gente dizer, Mônica, se existe alguma característica, depois nós temos a maioria dos planos, então, né? Só a região litoral centro-norte que ainda está em elaboração, mas também já até passou pela fase de diagnóstico, certo? Certo. Nós entregamos, inclusive, não foi? Um relatório durante a pandemia. Existe alguma característica em comum, do ponto de vista de diagnóstico, existe alguma característica em comum entre as bacias hidrográficas capixabas? Ou uma característica comum no norte, outra característica comum no sul? Tem sim. Por exemplo, as bacias do norte, né, principalmente o Itaúnas, elas têm alguns problemas comuns, como a questão da escassez, a escassez por quantidade. Então, tem uma falta de água um pouco mais acentuada lá, nessas bacias, tá? Outra característica também são questões de salinização, que também acontecem e que, às vezes, assim, numa situação de falta de chuvas, prejudicam até o abastecimento público, né? Isso no Itaúnas e no São Mateus. Aqui na região metropolitana, né, a gente tem uma demanda muito grande de abastecimento, né? Porque a maior parte da população do estado está aqui, né? Então, a gente precisa de um olhar atento, né, para essa questão, né? Da segurança hídrica para o abastecimento das pessoas aqui na região metropolitana. Que são Jucu, Santa Maria da Vitória e também o litoral centro-norte, né? Benevente pega só um pouquinho, né? E Reis Magos, Jacaraípe, então uma parte ali na região da Serra também. Uma outra coisa que é comum, assim, eu só estou falando de problema, já estou começando a... Uma outra coisa que é comum é a questão da qualidade da água, né? A gente tem muito problema de qualidade da água. Isso não é só aqui no Espírito Santo, isso é uma coisa do Brasil, né? E as bacias do sul, então, elas não têm tanto problema quanto a quantidade de água, mas tem problemas de qualidade, principalmente nos trechos de rios que estão mais próximos das sedes urbanas, tá? Que está associado com a questão do tratamento de efluentes, né? Principalmente domésticos. Uma outra coisa que é legal também saber, assim, que a gente observa também que é comum isso em todas as bacias, é o uso da terra para pastagem, né? É o uso, assim, predominante na maioria das bacias. Isso de norte a sul. Isso. O uso da água para irrigação também é uma coisa que elas têm em comum, né? A irrigação vem como uso mais importante, assim, o que mais demanda água, né? Logo depois vem o abastecimento público, né?
que varia um pouco no uso industrial, dependendo da bacia. Ok. A gente recebeu uma pergunta, Mônica, e eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Quem mandou, pergunta de novo, porque está cortando. Mônica, minha pergunta é sobre qual o... Não consigo ver o restante. Quem puder mandar de novo. Enquanto isso, a gente segue por aqui. Você estava falando, então, das principais características, né, Mônica? Mais água, então, no sul, menos um pouco no norte, né? Isso. Então, isso demanda também ações diferentes. Geralmente, o que é demandado de ação para que essa bacia continue de forma sustentável? Então, no caso de bacias, por exemplo, que a gente tem problemas por escassez, né? No caso do norte, por exemplo, então a gente vai encontrar nos planos, né, ações relacionadas ao que faça com que a bacia aumente a sua quantidade de água. Então, você precisa recuperar as áreas, por exemplo, nas margens dos rios, em topos de morro, né? Identificar quais são aquelas áreas que a gente chama de recarga, né? De aquíferos, e recuperar essas áreas, né? Para que a água volte a ser armazenada no solo e nos leitos d'água. Essas são algumas das ações. Uma outra questão, assim, a reservação, né, que deve ser feita com cuidado, né? A gente não tem rios tão grandes assim, mas a gente tem rios com possibilidade, né, de regularizar vazões, né, para que a gente acumule água no período de chuvas e tenha água disponível no período de seca, né? Isso é também um tipo de ação que demanda estudos, né, de qual seria o local, por exemplo, a bacia, né, mais apropriada para esse tipo de atividade. E você está falando sobre barragens, no caso, né? Exatamente, exatamente. Barragens responsáveis, regularizadas, com bom estudo técnico, que é muito importante. Exatamente. Já, assim, para aqueles problemas de qualidade de água, né, a principal ação é o saneamento, né? É a coleta e o tratamento dos esgotos, né? Seria aí a principal ação para evitar que esses efluentes cheguem nos rios sem tratamento nenhum e assim afetem a qualidade da água, tá? Grande desafio, né? Já que o desenvolvimento chegou muito rápido, né? Sem tanto tempo para que ele fosse sustentável. É um enorme desafio, né? É um enorme desafio, mas a gente tem diversos exemplos ao redor do mundo que mostram que isso é possível, né? De ser feito. Isso que eu ia perguntar, se há esperança, afinal, para o desenvolvimento sustentável, e os planos podem ajudar muito nisso, né, Mônica? Podem, porque assim, o plano ele é tudo, né? E assim, eu esqueci de falar, Francine, você comentou um pouco no início, a nossa política de recursos hídricos, ela tem como fundamento ser participativa, né? Além de descentralizada e integrada. Então, na elaboração dos planos, né, a sociedade deve ser envolvida através do colegiado representado pelo Comitê de Bacia Hidrográfica, tá? Que inclusive é o tomador de decisão, que é o colegiado que aprova o plano de recurso hídrico da bacia hidrográfica. Tá? A oficina que está sendo realizada agora, por exemplo, lá no litoral centro-norte, é com os membros do comitê, né? Com os membros do comitê e com outros atores, né? Tem atores que não são membros do comitê, mas que representam instituições que têm relação com recursos hídricos. Então, às vezes, por exemplo, a prefeitura da bacia, né? Ela não é membro do comitê, mas ela é convidada para a oficina porque ela tem relação com a gestão de recursos hídricos, né? O saneamento, por exemplo... Tem que estar lá, tem que participar.
Então, eles precisam estar lá para poder discutir. Vou compartilhar uma pergunta aqui, Mônica. Não é difícil, não. Não, vamos ver se vai aparecer. O projeto Reflorestar em vigor poderá ajudar nas áreas de recargas de bacia? O projeto Reflorestar tá incluído nos planos de ações, Mônica? Sim, certamente, né? As ações dos planos que têm a ver com recuperação de áreas degradadas, de áreas de proteção permanente, né? Quando a gente faz a ação, Francine, a gente coloca, assim, quais são as etapas, né, daquelas metas ou daquelas ações. Então, nos últimos planos, por exemplo, que nós elaboramos, né, todas as ações, né, que têm a ver com recuperação de áreas degradadas, elas têm como primeira atividade uma articulação com o projeto Reflorestar, ou com outros projetos de governo ou de municípios que estejam sendo feitos no mesmo sentido, tá? Com o intuito assim, de otimizar esforços, né? Então, se eu preciso recuperar uma área, né, e o Reflorestar pode entrar, né, naquela área, é melhor a gente ir junto, né? Então, isso sim está orientado nos planos que seja feito em parceria com o Reflorestar. A gente está falando do Reflorestar, que é um programa do governo do estado. Estou tentando fechar a pergunta. Não sei se eu sei fazer isso. A gente está falando do Reflorestar, que é um programa do governo do estado, só que é apenas do governo do estado responsável por desempenhar essas ações, Mônica? Não, então, nos planos, assim, todas as instituições, atores, né, que têm relação com recursos hídricos, elas têm que vir juntas, né, na elaboração. Por quê? Quando a gente chega no plano de ações, a gente tem ações que é para o governo do estado fazer. A AGER, por exemplo, tem um monte de ações nos planos que é a AGER quem tem que fazer. Uhum. Mas tem ações que são dos municípios, tem ações que são dos usuários, do setor de agricultura, do setor da indústria, né? Tem ações que são de responsabilidade do Comitê de Bacia Hidrográfica, tá? Tem muitas ações que a gente chama de fortalecimento, né, do comitê, do sistema de gestão de recursos hídricos, né? Os municípios também? Os municípios também. Ações de educação ambiental. Então, tem ação para vários atores. É por isso que ele deve ser elaborado de forma participativa, tá? Para que quando a gente chega no final, né, no final do plano, a gente tenha um pacto. Então, a gente viu que os problemas são esses. Se a gente não fizer nada, vai piorar. Então, vamos combinar aqui, né? O plano de ações, ele é para ser um pacto, né? Um combinado entre diversos atores, para que aquelas ações planejadas, elas saiam do papel, né? E sejam colocadas em prática. Uhum. Mônica, eu vou ativar os comentários de novo. Ih, gente, eu não sei tirar isso aqui, não. Mesmo com os comentários, a pergunta saiu. Saiu. Ale, obrigada pela sua pergunta, viu? Obrigada, podem mandar mais, tanto que pelos comentários, quanto pela caixinha de perguntas. Na verdade, vou desativar os comentários, porque está todo mundo ali na frente da Mônica. Vou deixar só a caixinha de perguntas, tá, gente? Continue interagindo por lá. Agora, Mônica, queria perguntar para você um detalhe importante, que é a forma de elaboração desses planos. Por exemplo, no ano passado, o governo do estado, por meio da AGER e de várias instituições parceiras, entregou 5 planos de recursos hídricos para bacias de norte a sul do estado, que foram Itaúna, São Mateus, Novo, Itapemirim e Itabapuana, certo? Todos foram entregues de uma vez, foi muito bacana a forma que isso foi entregue. 5 bacias hidrográficas de um estado pequeno como o Espírito Santo, e pelo que você está falando, até contando aqui, é um documento muito robusto, que dá muito trabalho de fazer, são muitos dados e prognósticos, estudos. Inclusive, esses planos estão disponíveis no site da AGER, quem quiser acessar lá,
www.ager.es.gov.br. É só ir no menu Planos de Bacia, que está tudo lá. O plano é formado por relatórios, né? Vocês vão ver lá que está tudo separado por relatórios. É algo que, se a gente for imprimir, vira um livro gigantesco, né? Então dá muito trabalho, né, Mônica? Como que isso foi feito, está sendo feito aqui no Espírito Santo, para conseguir entregar esse documento tão importante? Tá. Então, aqui no estado, a gente tem dois diferenciais assim que são muito interessantes. Um é que a gente faz o enquadramento junto com o plano. E o outro, assim, é que em 2016, né, por conta da crise hídrica, né, a gente tinha metade das bacias ainda sem esses processos de planejamento, foi viabilizada uma alternativa, né? Tradicionalmente, os planos são feitos a partir de uma contratação de uma empresa de consultoria, né? Aí é uma empresa que é de fora do estado, né? É um trabalho que é bastante caro, né? Ainda é feito assim na maior parte do Brasil. E a gente elaborou esses 5 planos que você comentou através de uma parceria, né, entre instituições estaduais e os comitês de bacias hidrográficas, né? E a gente viabilizou a contratação de uma equipe de pesquisadores para elaborar esses 5 planos, tá? Então, foi um esforço aí que a gente fez de 2 anos, né, na execução mesmo do projeto, em parceria, tá? Foi a SEAMA, a AGER, a FAPES, o Instituto Jones e os comitês de bacia, né, eram os parceiros, e através dessa parceria a gente conseguiu, num tempo de 2 anos, elaborar 5 planos de recursos hídricos e 5 enquadramentos, economizando 85% dos recursos que a gente gastaria se fosse com consultoria, né? E, de certa forma, assim, a gente acabou desenvolvendo algumas metodologias, né, que são essas oficinas que você comentou, que a gente está fazendo agora no Litoral Centro-Norte, que aproximaram um pouco mais, né, a sociedade, né, as representações da sociedade e a participação dessas representações no processo de planejamento. Ah, essas oficinas não são comumente utilizadas em outros estados? Não, normalmente são realizadas consultas públicas, né, que são eventos assim, mais de apresentação, né? No nosso trabalho, no trabalho que nós fizemos nesses 5 planos e no Litoral Centro-Norte, a gente tem uma dinâmica assim, a gente tem a elaboração de um conteúdo técnico que é submetido à apreciação social. Então, são vários momentos ao longo da elaboração do plano que a gente tem essas oficinas, né? Então, a gente não leva um conteúdo pronto, né? A gente leva um conteúdo técnico, que é uma proposta que é submetida à sociedade e a gente só fecha após as contribuições das representações da sociedade, né? Aí depois que a gente leva outra, né? Então a gente vai elaborando como que assim, aos pedaços, né? Sempre com um trabalho técnico e outro de apreciação das representações da sociedade. É bem legal. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma oficina lá em Ibiraçu, do Plano de Bacia do Litoral Centro-Norte. Era a primeira oficina de enquadramento, eu acho, né, Mônica? De manifestações de vontades. Ou seja, a sociedade pode manifestar sua vontade. É muito bacana porque são informações técnicas, mas passadas de uma forma muito didática, mapas, adesivos, itens, é muito bacana. Se vocês quiserem conhecer, inclusive, tem alguns destaques aqui no nosso perfil, vai no perfil do Meio Ambiente ES, tem os destaques ali, você sabia? Tem algumas fotos, alguns vídeos dessa oficina lá de manifestações de vontades lá em Ibiraçu. Mônica, você estava comentando falando, por exemplo, que na época da crise hídrica,
muitos desses planos não estavam prontos, né? Não tinham esses instrumentos. O que o plano é capaz de mudar depois que ele está pronto? Pode ajudar a mudar essa realidade, prevenir outras secas ou mudar a forma como a gente lida com esses momentos? Certamente, no plano, a gente tem lá escrito o que é que precisa ser feito para evitar essa situação de escassez hídrica, né? Ou para a gente se preparar melhor para eventos desse tipo, né? Tá tudo lá no plano, né? O que é que precisa ser feito para a gente aprender a lidar com esse tipo de problema e outros problemas relacionados à água, né? Que a gente tem nas bacias hidrográficas. Então, a gente já tem esse diagnóstico, né? A gente já tem esses cenários e a gente tá escrito lá no plano tudo que precisa ser feito. Agora, Mônica, como que as pessoas podem se beneficiar, então, desses planos? Ir sempre atrás, procurar as informações desses planos, porque você falou que são muitos atores envolvidos, responsáveis por essas ações. Mas vamos lá, um exemplo, se eu quero abrir uma indústria em certa bacia hidrográfica que vai demandar um uso de água ou do solo. Além de fazer todo o processo de regularização necessário, de licenciamento, a outorga da água, é interessante eu olhar as informações do plano de bacia? É interessante sim, porque lá no plano, né, a gente vai ter uma informação que é uma informação técnica, né, mas que é simples também de ser acessada, né, e assimilada, que é o que a gente chama de balanço hídrico, né? Então, por exemplo, o balanço é quanto de água eu tenho e quanto eu preciso, né? Então, se a pessoa consultar o plano, né, ela vai saber se o local onde ela pretende estabelecer o seu empreendimento, se tem água disponível ou não, né? A gente tem bacias no estado que já tem um comprometimento hídrico grande e outras bacias que têm uma condição, né, um pouco mais tranquila em termos de quantidade de água, né? Então, é possível sim. Afinal, o desenvolvimento sustentável se faz por negócios, atividades sustentáveis, né, Mônica? Exatamente. A gente precisa compatibilizar, né? Inclusive, assim, a preservação, né, de comunidades aquáticas, né, é considerado também um uso da água. Assim como a irrigação, né, como o abastecimento das pessoas, como a diluição de efluentes. Então, o que a gente precisa fazer é buscar compatibilizar todos esses usos. Uma vez que a gente consiga isso, né, as pessoas saem ganhando, a sociedade sai ganhando e o ecossistema também, tá? É o que a gente estava falando na live anterior, né? Que o desenvolvimento sustentável depende é uma interligação de todo mundo, né? Dos seres humanos e dos outros seres também, todos os seres vivos, a natureza, os animais. Exatamente, exatamente, é isso aí. É preciso compatibilizar tudo, né? Para que não falte para ninguém, né? Nem para as atividades produtivas, nem para as pessoas, nem para os ecossistemas, que também precisam ser conservados. Bom, nós estamos chegando no finalmente. Nos finalmente, liguei aqui, ativei os comentários novamente. Fiquem à vontade para mandar perguntas para a Mônica, dar um feedback. Mônica, fique à vontade também para fazer suas considerações finais. Quero te agradecer já por ter ficado aqui. Tem 40 minutos de live, um conteúdo certamente muito útil para as pessoas. Já! Eu quero agradecer, né, a oportunidade. Como você falou, né, Francine, muitas pessoas não sabem, né, que esses trabalhos existem, né, que aqui no Espírito Santo, né, a gente tem todos esses trabalhos já aí, né, elaborados, né. É lógico que a gente tem desafios, né, agora a gente tem que lidar com o desafio de tirar esses planos do papel, né,
O que é, assim, no Brasil a gente tem muitos planos, né? Não só planos de recursos hídricos, planos de saneamento, planos de desenvolvimento, e existe uma dificuldade de implantação desses processos, né? Então, o que é que a gente faz para poder tirar esses planos do papel e colocar na prática, né? E isso é urgente, porque se a gente olhar para o nosso país, a gente tem uma série, né, de locais com comprometimento, né, de água, tá? Eu gostaria, assim, de finalizar, assim, fazendo um agradecimento, né? É muito legal, né? Durante esse tempo que eu venho trabalhando nos planos de recursos hídricos, as pessoas que me acompanharam, né? Principalmente os pesquisadores que tiveram nesses projetos aí, acompanhando os trabalhos, né? Se dedicando, sempre com um monte de ideias novas, né? E agora teve essa ideia nova aí, super legal da oficina do Litoral Centro-Norte, né? Que a gente está tendo um resultado muito bom. E os comitês de bacias hidrográficas, né, que também vieram sempre junto conosco, né, e aí mobilizando a sociedade da bacia, porque são eles quem conhecem mais a sociedade da bacia, né, a gente está só aqui, eles é que estão lá na bacia. Então, essa parceria, né, é fundamental. E também as instituições que vieram como parceiras, né, a FAPES, o Instituto Jones. Então, isso tem sido uma troca de experiências, né, uma troca de aprendizados muito grande, tá? E, assim, foi realmente um trabalho muito gratificante, assim, os 5 planos que você falou e esse do Litoral Centro-Norte que a gente está terminando, né? E a gente espera continuar nesse trabalho, porque a gente precisa agora pegar esses planos e tirar do papel. E vamos conseguir, se Deus quiser, com a colaboração de todos. Como você disse, são muitos atores envolvidos, mas foi uma das perguntas que eu fiz, né? Como que as pessoas podem utilizar desse instrumento para o benefício próprio e também para o meio ambiente. Se cada um fizer a sua parte, procurar as informações para que as coisas sejam feitas da forma mais segura possível, tanto para o meio ambiente quanto para o negócio como um todo, para qualquer intervenção no meio ambiente. A gente não pode esquecer nunca de que a gente também é parte desse meio, né? Mônica, muito obrigada a todo mundo também que está aqui com a gente. À vontade, Mônica, temos tempo. É legal, assim, para as pessoas conhecerem, você falou acessar, né, o site da GER, né? Mas é legal também que as pessoas procurem o Comitê de Bacia Hidrográfica, né? A gente tem um estado todo com comitês de bacias instituído. É lá que são discutidas as questões dos planos, né? Quando eles são elaborados. E depois, o que é que vai sair do papel? O que é que vai sair primeiro? O que é que vai sair depois do médio prazo? Então, acompanhar, né, as reuniões dos comitês de bacias hidrográficas também é um interessante exercício, importante exercício de cidadania, né? E uma forma de a gente colocar em prática essa política pública tão importante. Isso mesmo, Mônica. Aproveitar, então, convidar todo mundo a acessar o site da AGER, www.ager.es.gov.br. É um site institucional, mas que tem todas as informações lá sobre os planos de bacia, todos os relatórios, todos os cadernos. O Plano Estadual de Recursos Hídricos também está lá. Os comitês de bacias, informações, as atas, os links para as reuniões. Está tudo lá no site da AGER. Convido vocês para acessarem também as notícias. Tem muitas notícias sobre a elaboração do Plano de Recursos Hídricos da região Litoral Centro-Norte. Então, vamos fazer parte desse processo com transparência, com solidariedade, né, Mônica? Como você sempre fala. Exatamente. Obrigada a todo mundo aí que acompanhou, né? Estou à disposição se alguém quiser deixar alguma pergunta para responder. Vou ver se eu perdi alguma pergunta aqui. Acho que não. Então, qualquer coisa, manda lá nos stories também, que eu passo para a Mônica, que ela ajuda a responder. Muito obrigada para vocês que estiveram por aqui com a gente. Até a próxima. Abraço. Obrigada. Obrigada, Mônica.